Exercício 7. O campo elétrico em um certo ponto do espaço é 200I mais 400J newtons por coulomb. Item A. Qual é a força elétrica sobre um próton posicionado nesse ponto? B. Qual é a força elétrica sobre um elétron posicionado nesse ponto? Item C. Qual é o vetor aceleração do próton? Item D. Qual é o vetor aceleração do elétron? Bom, então a ideia desse problema é o seguinte: a gente tem um campo elétrico em um determinado ponto do espaço. Esse campo elétrico é razoavelmente pequeno, 200 newtons por coulomb, 200 volts por metro, isso é 2 volts por centímetro. 2 volts por centímetro é a mesma coisa que você pegar uma pilha e colocar 2 fios nos extremos dessa pilha e o outro lado do fio, colocar eles a uma distância mais ou menos de 8 milímetros. Então você põe eles em 8 milímetros, você está com 1,6 volts em 8 milímetros, que é uma pilha, que é a diferença potencial de uma pilha. Isso nos dá mais ou menos 200 newtons por coulomb, certo? Ou 2 volts por centímetro. Na direção J eu só tenho o dobro, que seria 400 volts por centímetro, ou 400 volts por metro, ou 4 volts por centímetro. Então é um campo elétrico razoavelmente pequeno. A ideia é colocar um próton e um elétron dentro desse campo elétrico, comparar as forças que atuam sobre ele e comparar com o tipo de aceleração eles vão ter. Bom, a força, claro, é uma força pequena. No caso do item A força sobre um próton sobre um campo elétrico dessa forma seria simplesmente a carga do próton vezes o campo elétrico. E a carga do próton é a mesma carga do elétron, isso é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Dessa forma, aplicando a carga do elétron no nosso campo elétrico, bastaria multiplicar, dá 1,6 vezes 2, 3,2, 1,6 vezes 4, 6,4, vezes 10 a 2 vezes 10 a 2 vezes 10 a menos 19, dá 10 a menos 17 newtons por coulomb, é a força que atua sobre o próton. Certo? Parece uma força bem pequenininha, e a gente vai ver a do elétron também. No caso, o elétron tem a mesma carga do próton. Se ele tem a mesma carga do próton e está sobre ele, sendo acionado o mesmo campo elétrico, então é claro que no caso é a mesma força. Só que tem um detalhe: o próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa. Então essa força sobre o próton está no mesmo sentido que o campo elétrico, certo? E a força sobre o elétron está no sentido contrário. Está no sentido contrário porque a carga dele é negativa. Então a força seria menos 3,2, menos 3,4, vezes 10 a menos 17 newton por coulomb, a força sobre o elétron. Então as forças vai ter a mesma intensidade, mas o elétron vai se mover no mesmo sentido que o campo elétrico e o próton vai se mover no mesmo sentido que o campo elétrico e o elétron vai se mover no sentido contrário. Bem, e as acelerações? O problema é que o próton e o elétron, apesar de ter a mesma carga, têm massas diferentes. E é claro, a força sobre ele leva ele a ter uma aceleração. Leva ele a ter uma aceleração onde ele obedece à lei de Newton. Segundo a lei de Newton, força é massa vezes aceleração. A massa do próton é 1,7 vezes 10 a menos 27 kg. Então a aceleração vai ser força sobre a massa. A força a gente já tem 3,2, 6,4 vezes 10 a menos 17, dividido pela massa, isso nos dá esse vetor aceleração, 1,9 I mais 3,8 J vezes 10 a 10 metros por segundo ao quadrado. Então perceba que mesmo o campo elétrico sendo pequeno, a aceleração sobre um próton livre nesse campo elétrico nos dá uma aceleração bem alta. Nos dá uma aceleração da ordem de 10 a 10 metros por segundo ao quadrado. No caso do elétron, o processo é o mesmo, a força é a massa de aceleração, só que a massa do elétron é em torno de 1000 vezes menor do que a massa do próton, em torno de 2000 vezes menor. Sendo assim, a aceleração, que é a força sobre a massa, nos dá uma aceleração de 3,5 I mais 7J vezes 10 a 13 metros por segundo ao quadrado. Isso é em torno de 1800 vezes maior a aceleração
pelo fato da massa ser 1.800 vezes menor. Então é aproximadamente esse valor. Então a aceleração do elétron é muito maior que a aceleração do próton, ele vai se mover bem mais rápido do que o próton sobre a ação no campo elétrico. Então o detalhe é que essa aceleração é bem grande, independente do campo elétrico ser bem pequeno. Qualquer ação de um campo elétrico sobre um próton ou elétron, o movimento dele se torna bastante rápido. É isso.